Então a gente está fazendo aqui um Arenê, pensando aqui com a produção, a gente entendeu que a única coisa que a gente poderia fazer como contribuição é falar sobre o que fazer com o nosso mundo emocional, o que fazer com dentro de nós e fora de nós, em relação ao que está acontecendo. Então eu me sinto assim, é como se eu também recuperasse um pouco da jornalista que eu sou, né, ao estar fazendo isso. E acho que você vai recuperar um pouco do engenheiro que você é, pensando em todas as dificuldades e a destruição que está acontecendo. A tristeza é o sentimento que está mais em jogo aqui, né? Lembrando que a tristeza é o sentimento em que a gente trabalha as nossas perdas, aquilo que a gente não tem mais. Eu me lembro uma vez que eu estava dando aula para crianças, para jovens, e de inteligência emocional, de seus 10, 12 anos. E a gente explicando a resposta do medo, a resposta da raiva, como as respostas mais adaptativas, as de primeira, de como você lida com as grandes ameaças da vida e a tua sobrevivência, né? Então, uma mais de luta, outra mais de fuga, mas ok, em cima das ameaças. E a tristeza como a emoção das nossas perdas. E o menininho que estava ali falou assim, pois é, né, prof, na tristeza o bicho já nos pegou. Uhum. E aí a gente está machucado. Nossa, eu achei aquilo, assim, de uma sabedoria. Porque é exatamente isso. As pessoas estão machucadas. Elas estão magoadas com a vida, com Deus, com o governo, com as circunstâncias, com a tragédia em si. Isso é a tragédia. A tragédia é quando uma dor que você não tem mais como absorver chega para você. Então esse é o tamanho do sofrimento que a gente está lidando. As pessoas estão perdendo tudo de uma maneira muito cruel. Porque a pessoa vai vendo aos poucos tudo ser perdido e a sua vida ameaçada. Sem falar, e eu estou pintando o quadro da dor, como a gente diz, porque é importante a gente não amaciar aqui para as pessoas entenderem esse sentimento de quem está aqui. Mas uma outra coisa que está junto com esse sentimento de dor avassalador, de perder tudo, é o sentimento de não saber o que acontece com as pessoas que você ama, ou o que pode vir a acontecer. É o que uma experiência muito difícil e aterradora, ela provoca em nós. Então, não é a experiência em si que é o trauma, é o que ela provoca em nós. Então, é aquilo que você passa a não ter mais recursos para responder àquela quantidade de dor que tem ali. Então, não é a dor em si. E por isso que é muito importante a gente não comparar dor com dor. Ah, ele perdeu a casa, ele perdeu o cachorro. Não sei. Pode ser que ele não tenha perdido nem a casa, nem o cachorro. Mas foi o suficiente para ser algo que ele não conseguiu mais lidar. Isso é muito importante. Não tem assim quem perdeu mais, quem perdeu menos. Assim que nós conseguirmos o acesso, nós vamos lá ajudar os nossos vizinhos. Pronto. Isso para mim é cura emocional. Enquanto a gente ainda se sentir mobilizado a ajudar as pessoas, enquanto a gente ainda se comover com a dor das pessoas, enquanto a gente ainda sentir que, apesar da nossa casa estar seca, a dor daquela pessoa com a casa tomada pelas águas também é nossa, aí existe uma resposta emocionalmente inteligente, sabe? Isso também é nosso. Então, esse sentimento de eu preciso ajudar quem eu posso ajudar, eu acho que é a única coisa que nos salva de todo o cinismo que vem em relação a esse sofrimento. Sabe, Ali, que tem um termo que a gente usava, né, que eram os momentos da verdade. Uhum. Então, nos momentos da verdade, onde você é colocado à prova, né, nos seus extremos, nos seus limites, é que os valores verdadeiros afloram. Verdade. Então, esse é o momento dos valores aflorarem. Esse é o momento da gente ter foco, né? Ter foco na vida, ter foco na compaixão, ter foco nesse sentimento de coletividade, nesse sentimento de estamos juntos, né? E esse é o momento das coisas aflorarem. A gente deixar de lado todas aquelas coisas secundárias,
né, que são tomadas, que tomam a nossa atenção no dia a dia. Então agora é o momento da gente mostrar o que é valor para nós. E ainda bem que nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos valores fortes. Esses valores de compaixão, esses valores de ajudar o próximo, esse valor de o que eu posso fazer, né? Então isso é muito forte. E a gente já viu várias demonstrações disso. Você pode fazer dessa tragédia uma possibilidade de ser uma pessoa melhor. E de sentir-se bem em relação à tua humanidade, à tua mortalidade. Porque a verdade, todos nós vamos morrer. Como vamos morrer e o que vamos fazer até lá é o que importa. Né? E aproveitando que você tocou no assunto, Ali, como lidar com uma pessoa que começou um processo de luto? Em primeiro lugar, não invalidando os sentimentos dela. Não tem nada pior do que uma pessoa tentar ser positiva quando você está no meio da dor. Não façam isso. Se uma pessoa perdeu uma casa, tu não diz, uma hora você reconstrói. Calma que tudo vai dar certo. Esse tipo de conselho, dispensável. Eu sinto muito, é muito triste mesmo. Sabe? Estamos aqui para te apoiar. Aí sim pode dizer que vai dar certo. Mas é porque você está ali para apoiar. Primeiro ouvir a pessoa na dor dela. Validar, isso que é a tal da empatia. Validar os sentimentos. A gente nunca faz uma pessoa sentir o que ela não está pronta para sentir. A gente tem ainda essa mais tendência, né, de fazer com que a gente fuja do sentimento negativo. Não se sinta mal. Vai, levanta. Pelo menos você tem onde dormir agora. Cara, não. Não faz isso. Assim como aquela pessoa que está te dizendo... estou muito triste pelas pessoas e pelo que elas estão passando, você pode dizer eu também. Ou você pode dizer eu te entendo. Ou você pode não dizer nada. O que você não pode é invalidar o que essa pessoa está sentindo, sabe? Então, assim, o nosso grande recado sempre foi na Conexão IE, que a gente, e aqui no Arena, claro, que a gente consiga navegar pelos nossos sentimentos sem ser por eles dominados e sem ser, de alguma maneira, afastados da nossa própria capacidade de ação. Porque, sem dúvida, as nossas emoções, elas nos permitem navegar na vida. Não dá para viver sem emoções. Agora, a gente, quando está tomado de sentimentos, especialmente sentimentos negativos, a gente tem muita dificuldade de raciocinar, de agir, de ser a nossa melhor pessoa. Então, se você está minimamente bem, seja um apoio para quem não está bem. Mas nunca desvalide ou invalide o que essa pessoa está sentindo. E não invalide os seus próprios sentimentos também. Claro, tem uma exceção para isso, Má. Quando você tem um filho, uma filha em pânico, você não pode ser a pessoa que tem mais pânico do que ele. Então, se tu tem uma pessoa, ou mesmo um bichinho que depende de ti, naquele momento você tem que acionar as tuas habilidades de sobrevivência. E aí que vem a tal da resiliência que tanto se fala. Então é você conseguir deixar a tua dor para ser experimentada quando vocês estiverem em segurança. Isso, olha, fale mais como é que a gente lida especificamente com as crianças. É dizer para elas que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, que a gente está indo atrás de ajuda, que a gente vai em breve ficar melhor. Então tu tem que dar para a criança a impressão de que você sabe o que está acontecendo, porque ela não está por conta, ela está pela tua conta. Tudo que você não quer, uma pessoa reclamando da vida ou dizendo que não tem jeito, nós vamos tudo morrer, algo do tipo. Então, naquele momento, você pode estar em pânico, mas você vai poupar a criança desse tipo de informação. Ela tem que ter a sensação de que alguém ali consegue... Está sob controle. Está sob controle. E, não, de novo, não invalidar sentimentos. Eu estou muito triste, eu vou perder meu bichinho, eu vou perder minha casa, eu vou perder... Eu também estou. É verdade, a gente é muito triste isso que está acontecendo, abraçar teu filho, abraçar tua filha, sentir com ele esse momento e tentar dar a ele algum tipo de orientação do que ser feito. E sim, o quanto antes ir para uma posição de segurança. Assim que você tenha uma segurança, você vai raciocinar melhor, teu filho vai sair dessa situação que ele está sentindo, ou pelo menos vai começar a lidar com isso de outra forma. As pessoas mais resilientes, não são as pessoas que não sofrem. As pessoas mais resilientes são aquelas que,
ao sofrerem, conseguem, ao mais rápido possível, descobrir como é que a gente segue o jogo. Como é que a gente segue vivendo. Então, resiliência não é se abster de sofrer. Se a situação é triste, não há o que dourar a pílula. A gente olha aquelas imagens, eu vi Mussum, por exemplo, tu viu? Uhum. A gente viu o topo de um posto de gasolina em Mussum. Não tem o que dizer a não ser que é muito triste isso, que é horrível. E se houver algo a fazer, a gente faz, senão a gente chora e lamenta. Não há o que ser feito daí, entende? Então, eu não sei se eu tô ajudando ou se eu tô piorando, mas a intenção aqui é validação. Validação dos nossos sentimentos e, sempre que possível, buscar se sentir melhor a partir desse sentimento de solidariedade, desse sentimento de que nós estamos juntos. E não há dúvida que lá naquele lugar em que todos já estão a salvo, todos ali viram uma família. Ponto em que eu me lembro que depois de muitas noites acorda e dorme, e está acontecendo comigo, com o Marcelo e com muitas pessoas isso, eu deixo bem claro, não é uma coisa só nossa, né? A gente não consegue dormir. Muitas pessoas estão com dificuldade de dormir. Então eu durmo 1, 2 horas, acordo sobressaltada, né? Enfim, aí vou, medito, rezo, choro bastante, acordo de novo, aquela coisa toda. Ajudo, manda dinheiro, manda recurso. Vamos doar o quê? Tudo isso todo mundo está passando. Só que aí eu me lembro que me veio uma imagem mental e eu disse para o Mar isso. Uhum. Como eu queria ter um barco. Eu queria ter um barco para ir lá, para tirar os cachorrinhos, os gatinhos, os velhinhos, as crianças, as famílias. Eu queria ter um barco para ir lá e levar a nossa Sprite Zero, que, né, vai pelo menos hidratar essas pessoas. Eu queria ter um barco. E o Mar me disse. E aí eu quero que tu conte o que tu me disse. Não, cada um tem um barco, né, que pode dar. Então, nesse momento, todo mundo, né, está fazendo alguma coisa importante. Então, tem gente que está lá na linha de frente. Mas essas pessoas que voltam para casa, se alguém ficou no sequinho em casa e conseguiu cozinhar um prato de comida para alimentar essa pessoa, já fez a sua parte. Isso. Se alguém mandou uma mensagem, né, para um conhecido, uma simples preocupação de como você está, demonstrando empatia, isso já é um barco. Também já fez a sua parte. E cada um vai, nesse momento, fazer aquilo que está ao seu alcance. Cada um sabe o que é de melhor, o que pode contribuir. E a primeira mensagem aqui de conforto, né, para quem está nessa confusão, meu Deus, o que eu faço, o que eu não faço? Faça o que você conseguir fazer, primeiro para si. Preservando, né, a si mesmo. É aquela mensagem que quem viaja de avião sabe, se tem algum problema no avião, vai cair máscara de oxigênio, primeiro coloca em você, depois você ajuda o outro. Isso, então, garanta a sua segurança. E preservado ou preservada, o que eu posso fazer para quem está do meu lado? Então, para você que é jovem, né, por favor, né, sim, a situação é grave, mas não perca as esperanças. Converse com quem está por aí há mais tempo. Né? Se você é do interior do Rio Grande do Sul, se você uma mensagem para ler no final por causa disso. Converse com quem está há mais tempo. Já passamos por outras enchentes, já tivemos perdas de colheitas pela seca, já passamos por crises econômicas, né? Passamos pela bolha. Outro dia eu estava conversando com a nossa filha, né? E eu estava começando todas as vezes que o mundo quase acabou, né? Eu não vivi a Guerra Fria, né? Porque eu ainda era muito jovem. Estamos chegando no final do coisa, mas pode falar, tá? A gente vai até 1h20, tá? Sei lá, gente. Eu não vivi a Guerra Fria, a crise dos mísseis de Cuba. Mas, né? Eu lembro ainda da Guerra do Vietnã, da crise do petróleo, quando o Ayatollah Khomeini depôs o Shah Reza Pahlavi, começou, né, o regime islâmico lá no Irã, a guerra Irã-Iraque, a bomba dos 2000, foi no final da década de 70.
E aí teve todo a bolha do... aquela modificação bolha. nos estados do Oriente Médio, né? Sim, que aconteceu né? toda a OPEP. A Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica, a crise né? da OPEP, Teve a Revolução Islâmica, o Estado de Israel, a Batalha do Yom Kippur, a bolha do ponto .com, as Torres Gêmeas, a Guerra do Iraque, a crise financeira internacional. Aqui no Brasil, o Plano Collor. Bug do Milênio, o Plano Collor que sequestrou tudo, o Plano Verão, Plano Bresser, Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, fora as tragédias pessoais, né? Falecimentos, divórcios, falência, né, de organizações. Calma, né? É grave. Nossa compaixão por quem está passando por esse momento, mas a gente não pode perder a esperança. O último sentimento que eu tenho na minha lista aqui, eu tinha culpa, frustração e cansaço. E eu vou ficar com o cansaço. O cansaço vai nos abater. E por isso que chama fadiga da compaixão. Então vai chegar um ponto, e é exatamente quando as esperanças acabam, tu não sabe direito o que nasceu primeiro. Se foi o cansaço ou se foi a desesperança. Eu sei que eles vêm meio que juntos. Então a gente precisa recuperar forças. E como é que a gente recupera forças? Dormindo, em primeiro lugar. Se alimentando bem. Se alimentando. Se permitindo um banho quando voltar a água. Como impressionante quando veio o primeiro banho e a gente tem lá gás e eu pude tomar um banho quente depois de dias sem tomar banho. O efeito que isso faz na alma da gente é um troço fenomenal. E outra coisa que começou a acontecer, e isso mostra o tamanho do que a gente está vivendo, que os alimentos que eu como também estão com um sabor diferente. Sim. A gente come muito menos, a gente não consegue comer muito, mas aquilo que tu come tem um sabor incrível pela própria... pela experiência da gratidão, não sei, de você estar comendo algo, né? Então, enfim, não quero me emocionar, porque eu quero terminar com uma mensagem que eu achei belíssima. Que foi uma dessas tantas que eu vi online, e a gente não consegue colocar tudo que a gente já viu aqui, eu boto nos meus stories e depois some, enfim. Mas eu achei linda essa mensagem. Isso aqui foi do Dr. Daniel Gehlen, tá? E ele botou uma imagem que muitos repostaram, que é o laçador com a enchente ao redor, que é um símbolo do Estado, né? E ele disse assim: achei próprio para o momento a beleza desse poema escrito há 2 séculos. Quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino... Ai, eu não quero me emocionar. Será que tu consegue ler, Ana? Deixa eu ver. Eu vou começar a chorar no meio do caminho e vai atrapalhar as pessoas ouvirem. Então vamos lá, de novo. Quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos. E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido e elogiaremos a sorte de manter um amigo. E aí, nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos e, de uma vez, aprenderemos tudo o que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais o coração endurecido, seremos todos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos do que o que eu nunca consegui. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Nós entenderemos o quão frágeis somos e o que significa estarmos vivos. Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. Sentiremos falta do velho que pedia esmola no mercado, que nós nunca soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse Deus disfarçado, mas você nunca perguntou o nome dele porque estava com pressa. E tudo será milagre, e tudo será um legado. E a vida que ganhamos será respeitada. Quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, com tristeza, que você nos torne melhores, como você nos sonhou. Então, só para nós fazer a lista até aqui, a gente está só definindo o que compõe uma espécie de sintomatologia da fadiga da compaixão. A gente falou da perda de sono, que leva a uma desorientação temporal,
que leva a uma desorientação espacial, que é o caso do que tu disse, a gente não sabe, o tal do fica se batendo, Sim. né? Que leva a uma desorientação cognitiva, que já é perder a tomada de decisão em si. E eu vou colocar mais um elementozinho para fechar o quinto aqui, Tá. que é uma profunda angústia. Aham. E essa angústia, ela mistura, porque existem conceitos ligados à angústia que diferem de vários autores, tá? Aham. Eu até trouxe aqui para ver se a gente acha angústia aqui para definir, mas eu gosto muito de um que eu ouvi de uma professora minha na PUC, lá pelo ano de 2010, eu acho que foi, professora Denise. Me esqueço o sobrenome dela, porque ainda não me veio muitas coisas na cabeça, né? Ainda estou voltando da fadiga da compaixão, gente. Mas é uma famosa psicanalista aqui do Sul, grande professora Denise. E ela me dizia, e dizia para nossa turma, hoje eu acho que ela até nem dá mais aula, mas ela dizia o seguinte, que a angústia era como se fosse um somatório de todas as emoções aflitivas. Quando você tem um monte de coisas que você não consegue trabalhar, um combo que entra medo, entra culpa, entra raiva, entra aquela sensação de o que eu estou fazendo aqui? Ai, o mundo não tem mais sentido. Ah, será que o mundo vai acabar? Esse tipo de coisa que vem na cabeça da gente, tudo isso bate no liquidificador, como a gente diz, forma a tal da angústia. Sim. E esse sentimento é aterrador. Sim. Ele é aniquilador. Ao nosso redor e também em nós, o como que os eventos dessa semana é como que a gente tivesse vivido vários anos em alguns dias. Porque a gente passou a padecer, né, das mesmas dificuldades de desorientação, de angústia, de capacidade de ter foco, de tomar decisões, de pensar direito, de se concentrar, como se a gente tivesse aí avançado décadas de idade. Mas a gente não perdeu a nossa reserva cognitiva, a gente perdeu a capacidade de utilizá-la. Isso. E sempre... em camadas e camadas de angústia. Camadas. E um dos embates que a gente tem aqui há algum tempo, né, que a Alessandra sempre estuda e tem várias vertentes, se você quiser entrar nesse assunto, depois você entra, né? Essa conexão extrema entre razão e emoção, entre o sentir e o pensar. Né? O que vem antes, né? É o pensar e o sentir, você pensa primeiro, age depois, mas tem uma extrema conexão entre emoção e capacidade cognitiva e cognição. Verdade. E o que aconteceu nesses dias, nós não perdemos a nossa capacidade cognitiva, mas o nosso emocional, ele se desestabilizou de tal forma que impactou. E por isso que eu falei, olha, não é só importante a gente ter uma reserva cognitiva, a gente também tem uma reserva emocional. É verdade. É como se a gente tivesse um capital emocional, um colchão, né, de quantas situações extremas, quantos pratinhos você consegue equilibrar simultaneamente. A nossa vida, ela já é meio assim, algum dia ou outro, uma corrida de ratos, né? Você está preocupado com o sustento, com a família, com alguma situação de saúde, os teus filhos, o teu cliente, o teu fornecedor, etc. A gente já é tomado diariamente, né, de um estresse emocional, né, bastante elevado. Mas a gente, né, de uma forma ou de outra, cada um na medida da sua capacidade, tenta administrar isso, né? Crendo que a gente consegue suportar, vai chegar de noite, a gente vai conseguir dormir, amanhã é um outro dia, e assim por diante. O que aconteceu nesses dias é que todos nós fomos sobrecarregados com estímulos emocionais, esses que a Alessandra colocou, das redes sociais, da preocupação, quem está precisando de ajuda e como é que você está, e como é que estão os clientes, como é que estão os fornecedores. É como se de uma hora para outra, em vez de, sei lá, 10 pratinhos, a gente estivesse tendo que equilibrar 30. 50.
Sim. E isso simplesmente esgotou a nossa reserva emocional. Perfeito. A gente foi além, a gente teve um burnout emocional. Um burnout de ver, experimentar e estar no meio de tanta dor e sofrimento humano, numa época da história humana em que a gente já tem uma quantidade tão absurda de informação para ter que deglutir, Uhum. que transforma essa quantidade de informações emocionais num excesso que se torna impossível de processar. Identificação mental e afetiva de um sujeito com o estado de ânimo de outro. Uhum. Sentir a emoção que sente a outra pessoa. Uhum. Muito bem, simples assim, tá, gente? E aí? Então, primeiro vamos sentir a emoção do outro, tá? Que é uma das faces da responsabilidade emocional. Imagina, Ali, que você tem lá uma pessoa que está preocupada, né? Com as suas perdas, como ela vai recuperar, como ela vai manter o seu sustento. Imagine toda a sorte de preocupação, né, que pode haver. E eu estou interagindo com essa pessoa. E eu também estou preocupado. Sempre que a gente é tomado por uma emoção forte, a gente arrisca desligar essa empatia e entrar num modo de sobrevivência. A gente até brinca no survival mode. Então, quando a gente entra nesse modo de sobrevivência, quando a gente se sente ameaçado, quando a gente vê que tem uma grande ameaça, a gente, ao interagir com as pessoas, a gente simplesmente desconsidera o impacto que a nossa interação tem no outro. Sabe aquele efeito manada que infelizmente a gente viu aqui nos supermercados de Porto Alegre, como se fosse Covid? Sim. As pessoas chegando Roubando água do carrinho do outro. brigando por água, esgotando o papel higiênico nas prateleiras. Sabe a falta de empatia e responsabilidade social com o outro, as pessoas comprando e sobreestocando muito além das suas necessidades. As pessoas doando o lixo da sua casa. As pessoas mandando... claro que isso, pelo amor de Deus, não estou dizendo que a regra, graças a Deus, é a exceção. Mas tem pessoas que confundiram doação com descarte. E isso é de uma crueldade, uma pessoa que já perdeu tudo. Isso. Um voluntário que está colocando o seu tempo ali para separar uma roupa, ter que separar lixo. Numa condição menos aflitiva, seria no mínimo uma ofensa, uma falta de respeito, uma falta de ética. Numa situação de crise, isso é crueldade. Isso é crueldade. Isso é maldade. Então, que, aliás, a maldade existe e a gente tem que saber que ela existe. E a gente teve vários exemplos disso, Ali, ao interagirmos com pessoas que a gente já conhecia de longa data, as pessoas muito mais sensíveis, as pessoas começando a chorar do nada. Sim. As pessoas o tal tendo do como é que tu tá é o suficiente para disparar uma crise de choro. Pronto, já tive. Então, assim, tá todo mundo à flor da pele. Então é muito importante a gente pegar essa empatia e aumentar o volume dessa empatia ao máximo. A gente falou, Ali, então, dessa importância da gente ter a responsabilidade emocional para o outro, mas também a empatia, né? Você tem que olhar para si também, a autocompaixão. E você também tem que ter responsabilidade emocional consigo. Claro. Porque nós temos que usar com responsabilidade os nossos recursos emocionais. E se a gente for tentar ser herói além do que a gente consegue, além da nossa reserva emocional, ao invés de ajudar, a gente vai necessitar de ajuda. Percebe? E puxa vida, né? Se preservem. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma noção, desculpa te terminar do raciocínio. Eu queria comentar o seguinte, que a gente tem que ter a noção aquela dos círculos de atendimento. Quando a gente está falando nos nossos cursos de inteligência emocional,
Aliás, a Conexão IE vai fazer 16 anos. Né? Vai virar mocinha. Vai virar mocinha, né? Muito em breve. Não vamos nem botar a data ainda, que se Deus quiser, a gente vai estar podendo gravar aqui no aniversário da Conexão IE. Vamos ver se a gente consegue. Bom, mas onde é que eu estava mesmo? Então, os círculos. O que a gente sempre fala nos treinamentos é que o primeiro círculo de atendimento é o si mesmo. Não existe nada de egoísmo nisso. Isso é uma questão, eu diria até que em primeiro lugar a tua conexão com Deus, né? Então, ajeita a tua condição com Deus. Seja lá o que Deus significa para você. Porque Deus nada mais é do que a resposta que você dá ao que você está fazendo aqui. Então, não importa qual é a sua religião. O que importa é que você se entenda com Deus. Muito bem. Se entendeu? Beleza. Então, agora o teu primeiro círculo depois disso é você se entender consigo mesmo. É você preservar a própria vida. É você ter estima suficiente por si mesmo para que você não precise que outras pessoas digam que você tem valor. Para que você perceba que a tua necessidade de estar vivo e de estar saudável pode beneficiar outros seres humanos. Opa, daí vamos para o segundo círculo. No segundo círculo, tu vai para as pessoas que você ama. E eu não estou falando necessariamente a pessoa A ou B da tua família. As pessoas que você ama. E como é que você sabe que esse amor é um amor puro, é um amor verdadeiro, é um amor divino? Porque você ama elas e sente o amor delas de volta. Não é um amor que você entrega e nada recebe. Ou recebe uma coisa vil. Então, o amor que te alimenta é o amor que vem daquele que você dá. Aliás, essa conexão espiritual, né, Ali? Seja para você o que você entenda por Deus, pelo divino, é uma das formas mais poderosas de você abastecer e recuperar esse teu capital emocional. Isso. Porque uma pessoa que não tem esse alento espiritual... Quando chega nesta angústia, essa pessoa, se não tem Deus no seu coração... É um desalentado. Ela desalenta-se, ela simplesmente colapsa. A principal característica disso é o que é um desalentado. Ele perde a vontade, ele perde o sentido. Ele perde a vontade de viver, inclusive. Em economia, desculpa trazer o termo técnico, né, mas a gente tem pessoas desalentadas, que são as pessoas de rua. Esse é o significado de desalentado economicamente. E existe, inclusive, estatística disso. A pessoa, ela não tem mais força de vontade, não tem mais ânimo de participar da sociedade. Sim. Então, esse é o quão grave é esse desalento quando você está numa situação de fadiga emocional. Dormem na rua, podendo dormir num lugar quentinho. A pessoa flerta muito proximamente com a falta de sentido na vida. Isso é muito ruim. Né? Então, isso é muito maligno. É parte da sua responsabilidade emocional como que você mantém essas conexões, e aí conexão com o divino, conexão com a família, conexão com amigos, né? Porque se você está exaurido, né? Quando acaba a gasolina do carro, o que você vai? Você vai no posto para encher o tanque. Quando acaba a sua reserva emocional, você precisa abastecer sua reserva emocional. Mas você está exaurida, você está fadigada. Você precisa conectar suas baterias emocionais em alguém. E esse alguém, né, se você tem marido, esposa, filhos, família, né, se você tem amigos, se você tem suporte na sua empresa, seus líderes, seus colegas de trabalho, e o recurso universal que está disponível é essa conexão espiritual. Então, se você consegue ter essa conexão espiritual, nossa, use. E você, num ambiente de empresa, num ambiente organizacional, ou se você não se sente à vontade, né, em estabelecer e manter essa conexão, né, espiritual, eu queria recomendar esse livro aqui do Rick Hanson, Ali, que é O Poder da Resiliência. Nossa, esse cara é muito bom. O Hanson é o mesmo do Cérebro do Buda, gente.
Princípios da neurociência para desenvolver uma fonte de calma, força e felicidade em sua vida. Ele tem um modelo aqui, Ali, não sei se você lembra, né? Inclusive essa marcação aqui deve ser tudo sua. Deve ser. Que ele coloca aqui, né, um caminho para você recuperar suas forças. E eu tenho uma tabelinha aqui, né, que a gente tem necessidade de segurança, satisfação das nossas necessidades e conexão. E isso, né, pode ser satisfeito de 4 maneiras. Reconhecendo o que é realidade. Então começa daí. Desorientação temporal. Né, o que é realidade, que é difícil, né? A gente fica desorientação temporal, essa notícia é real, verdadeira, não é? É real, está acontecendo. Por isso que hoje em dia a gente começa tudo, e vamos fazer isso em todo a RNE, a data que estamos gravando, a hora e onde estamos. Porque com as redes sociais isso se perdeu, né? Sim. Então, primeiro, reconhecer o que é realidade. Segundo, encontrando recursos. Terceiro... Que tipo de recurso? Qualquer recurso, né, Mar? Aí eu vou falar aqui dos recursos, né? Tá. Então, encontrando recursos para fazer frente às ameaças e dificuldades reais. Gerenciando pensamentos, sentimentos e ações. Maravilhoso. Não caindo na espiral, orar e vigiar, né, do aflitivo. E nos relacionando habilmente com os outros, com o mundo, com a espiritualidade, qualquer que seja a fonte, né, de relacionamento que vai te abastecer. E ele traz aqui, né, competências, né, ligadas a reconhecer compaixão, atenção plena, aprendizado, buscar recursos, garra, gratidão, confiança, gerenciar calma, motivação, intimidade e relacionar-se, coragem, aspiração e generosidade. E para cada competência dessas, ele tem um capítulo desse livro. Nossa, que maravilhoso. Eu peguei aqui, né, do capítulo... calma, já adivinhando, né, que recursos são esses, né? Então, ao já avaliar sabe seus que eu vou recursos... até perguntar. Galera, a gente não combina os episódios, a gente sempre diz. Então, primeira fonte de recursos, né? Recursos na mente. Perfeito. Né? Então, você tem aí históricos, né, que você venceu desafios e você pode resgatar, né, essas suas memórias, resgatar as vezes que tudo parecia perdido e apareceu uma luz, apareceu uma alma bondosa. Né? Então, se aproprie, né, desses recursos. Recursos do corpo, esse você tem que ter a responsabilidade. Como é que você está? Como é que você está se comendo sentindo? Porcaria? Você precisa se alimentar, você precisa dormir, você se alimentar não de é coisas uma naturais. máquina. Né? Então, respeitar, porque, de novo, né, não adianta você ir para o enfrentamento final e cair. Claro. Né? Cair em burnout, se acidentar, provocar um acidente. Então, recursos do corpo. Recursos no mundo. Amigos, parentes, conhecidos, como eles poderiam ser úteis e te ajudar nesse momento. Desculpa aqui um parêntese, né? Amigo e parente virtuoso, tá? Porque não adianta nada, nem amigo, nem parente. Um narcisista. Eu boto sempre o narcisista primeiro, porque ele é o pior de todos, tá, galera? Depois, outro dia, a gente pode falar de outros vampiros emocionais aí. Então, amigos, parentes, conhecidos, os socorristas, os voluntários... e até mesmo profissionais, né? Claro. Médicos, psicólogos, né? Busque ajuda. Claro. Né? E sentindo-se rico em recursos. Né? Então, sempre faça esse balanço, esse equilíbrio. O que é o... eu tenho uma lista aqui infindável de coisas. Né? Você que vai estar voltando para sua casa, que foi alagada. Nossa, eu perdi tudo. Calma, primeira coisa, limpar. Isso. Qual que é a próxima coisa? Qual que é a próxima coisa? Quando você coloca aqui a pilha de coisas que você vai ter que fazer, com os recursos atuais, nossa, eu não vou dar conta. O que a gente faz? Uma tarefa de cada vez. Qual que é a primeira tarefa? Uma hora de cada vez, um turno de cada vez, até que chega num dia de cada vez. Quando você quebra essa lista enorme, e a gente tem essa tendência, né, que é uma sensação de terra arrasada, né? Nossa, eu vou ter que reconstruir por exemplo, o Natal nesse momento não existe na nossa realidade, a gente está tentando chegar no mês de junho, pode ser que eu não tenha recurso suficiente agora para restabelecer minha vida ao normal, mas para limpar minha casa eu tenho. Isso.
para buscar meu animal de estimação que foi perdido, eu tenho. Para conseguir elementos ali de primeira necessidade. Para tomar esse banho quente, eu consegui meu banho então, quente. Vamos indo, né, uma etapa de cada vez, sempre fazendo o equilíbrio, sempre fazendo a administração. Responsabilidade emocional consigo mesmo em primeiro lugar. Com as pessoas família, de seu amor pessoas maior e puro. Em segundo lugar, sejam quem forem essas pessoas, aquelas que te dão um amor mais puro e que você pode amar de uma maneira mais pura. E só depois você abre esse círculo para quem mais sobrar. E sempre contando com ajuda. A ajuda vai chegar. Calma, ela está chegando. Em muitos lugares já chegou. Né? E aí a gente vai precisar saber organizar a ajuda, e os recursos cognitivos são fundamentais para saber o que fazer com toda essa ajuda que está chegando. Se essa mensagem chegou a você, que ela possa tocar o teu coração e que você use o teu melhor discernimento para estabelecer a conexão mais importante de todas, que é a espiritual. A espiritual. Muito bem. Um abraço, pessoal, então. Até o próximo Areninha. Até a próxima Areninha.